Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Não se esqueçam que os arquivos estão aqui no GitHub, tá bom? github.com/zorobabel/pandasbr, tá? Não se esqueçam também de dar uma estrelinha ali no diretório. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações para poder ver quando sairão os próximos vídeos, tá bom? Não se esqueçam também que existe também o manual do Pandas, tá? Se você for uma pessoa mais de leitura, tem aqui o manual. E eu vou usar tanto, ao longo dos vídeos, vou usar tanto o Jupyter, tá? Quanto vou usar o Visual Studio. Bem provável que eu use mais o Visual Studio, porque gostei mais do Visual Studio para poder mexer com ele, tá bom? Para poder mexer com os arquivos PY, bababá, que é os do Jupyter, beleza? Eu sempre esqueço o bendito do nome, tá bom? Mas vamos lá. É o seguinte, eu vou ensinar para vocês nesse vídeo como abrir arquivos. Ah, mas tá, você já tinha dito nos vídeos anteriores como que abria. Só que eu mostrei como abrir na mesma pasta. Como abrir na mesma pasta é muito fácil. Então você simplesmente só vai executar aqui o Pandas, os mesmos comandos que servem no Jupyter, tá bom? Os mesmos comandos que servem aqui, por exemplo, os mesmos comandos servem aqui também no Visual Studio, por exemplo, Ctrl Enter, que é para você poder executar, ESC-B, que é para você poder criar uma linha nova, ESC-DD, para você excluir uma linha, e assim por diante, tá bom? Então, por exemplo, eu já executei aqui, já importei o Pandas e o NumPy, eu vou criar aqui uma nova linha, e eu vou abrir o Houses to Rent, que é exatamente esse arquivo aqui. Então, eu vou escrever aqui pd.read_csv, tá? Aí eu vou colocar aqui houses_to_rent.csv. Ctrl Enter, ele abre. Beleza. Só que, e se eu quiser abrir em outra pasta? Às vezes eu tenho uma pasta raiz, ao qual essa pasta é a que vai receber todos os arquivos, né? Então vai ter lá uma pasta de, vamos dizer assim, bases de dados. Como por exemplo aqui, bases aluguéis, que nem eu coloquei aqui em cima. Então essa pasta está num lugar totalmente diferente. Eu vejo, ó, de vídeos, pandas, arquivos, bases, aluguéis. Esse arquivo aqui, onde ele está, parte 1, introdução, bababá, isso aqui. E aí, como é que eu faço? Tá, então, o que é o OS aqui? O OS é alguns comandos aos quais você consegue mexer com criar pastas, criar arquivos, alguns arquivos que eu lembre, né? Você consegue listar onde é que está determinado arquivo e assim por diante, tá bom? É mais a parte de endereçamento dos arquivos. Vou executar ele e aqui eu vou fazer o seguinte também. Você tem um comando nele que é os.getpwd, não, caraca, como é que é? CWD, Current Work Directory, né? Então, se você ver, ó, ele vai abrir exatamente essa pasta. Ele volta uma string, que é para isso. Então, se eu quiser abrir esse arquivo somente usando isso, então, por exemplo, eu tenho que subir determinadas pastas. Para subir determinadas pastas é ponto. Então, vamos colocar aqui pd.read_csv. Aí eu vou colocar aqui getwd, né? Aí eu vou colocar mais, que é para poder concatenar. Aí eu vou colocar aqui, vou abrir aqui, barra não. Barra, né? Que é para poder colocar, ponto, barra, ponto. Vou ter que subir duas pastas. Então eu estou aqui, né? Eu estou exatamente aqui nessa pasta. Eu vou ter que subir uma, né? Podem ver aqui, ó, introdução. Eu não quero a introdução, eu quero voltar no arquivos, que é a pasta raiz. Então eu tenho que subir duas. Aí eu vou colocar aqui barra, aí eu vou colocar bases, barra, aluguéis, barra, houses to rent.csv. Beleza? Então eu vou colocar aqui, que eu apertei o ESC. Aí eu vou fechar. Aí na hora que eu executar, vamos ver. Aí ele pega e abriu. Beleza? Então, você já consegue trabalhar desse jeito. Tem um outro tipo de... Tem um outro comando aqui que nós podemos usar, que é o patlib. O patlib você trabalha com as pastas como se fosse objetos. Então você vai criar um objeto patlib e daí você vai conseguindo
se locomover pelas pastas, não através do ponto, através de outros comandos. E é isso daqui que eu vou mostrar. Então, petlib, como eu já executei, mas eu vou executar de novo, tá bom? E eu vou fazer o quê? Eu vou criar um objeto petlib aqui. P pode ser qualquer nome, tá? Path, né? E eu vou escrever o os. O que? Get CWD. Get CWD. Então, a partir daqui eu crio um objeto pet. Então, se eu vier aqui e simplesmente escrever o P, olha só como ele mostra. Ele mostra o Windows Path, que é o objeto. Ele cria um objeto ao qual você tem o objeto ali, né? Então, tipo, você vai trabalhar em cima de atributos. Então, por exemplo, se eu vier aqui e eu colocar, por exemplo, parent, eu vou para a pasta pai. Então, se eu colocar parent, por exemplo, eu vou para a pasta pai. Pasta pai. Entenderam? Aí, a partir daí, eu posso fazer o quê? Eu posso concatenar com isso daqui para poder abrir o meu arquivo. Só que para você poder mudar, você tem que dar um str nele. Por quê? Porque aí ele volta uma string. Senão você vai estar trabalhando ele como um objeto, não como uma string. Ele tem que retornar uma string. Para retornar uma string, você dá o str. Aí se eu concatenar, ó, eu concateno exatamente isso. É lógico que eu tenho que colocar entre aspas, né? Porque senão não vai dar certo. Aí se eu voltar, ó, veja que ele vai direto lá para a pasta. E eu vou aqui colocar open, né, pd.readcsv. Eu abro aqui e aí ele também abre, tá bom? E por que eu estou falando isso? Porque uma das operações que a gente pode fazer é simplesmente colocar o endereço completo. Então, por exemplo, aqui, se eu viesse aqui e pegasse exatamente aqui, ó, de vídeos, pandas, arquivos, bases, aluguéis, browse to rent, papapá, eu poderia colocar também, né? Eu poderia simplesmente só colocar o nome completo e jogar para lá. Eu poderia também criar um arquivo ao qual eu importo esse arquivo e tem os diretórios, tá bom? Então a gente pode fazer de várias formas. Eu só queria ensinar para vocês como importar usando o OS e usando o path também, né? O patlib. Beleza? Pode criar um arquivo, aí a partir desse arquivo ele retorna quais são as strings das pastas originais, que inclusive dependendo do tamanho do projeto fica até muito melhor, que aí você só muda em um único lugar e aí já muda para todos os outros, tá bom? E N outras formas. Mas desse jeito aqui nós já descobrimos como que abre tanto na própria pasta ao qual está o arquivo, quanto em outras pastas, como que você se locomove pelas pastas. Beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. É isso aí, beijo na bunda, até mais.